Bom dia a todos. Hoje iniciando o primeiro podcast com o nosso querido vereador Aldon Bezerra, o ex-presidente da OAB, ex-secretário estadual do PROCON do Estado, ex-secretário do PROCON Municipal de João Pessoa, onde vem com muitas lutas no direito do consumidor, e agora abrilhantando a Câmara Municipal de João Pessoa. Vereador Aldon Bezerra, é com muita honra esse primeiro podcast e deixo as suas palavras para nós começarmos aqui a nossa conversa do bate-papo. Bom dia, Heráclito. Bom dia, amigos. Primeiro podcast e já prometendo a vocês que no próximo nós teremos um link direto no canal do YouTube e faremos ao vivo. Heráclito, hoje damos início a um novo caminho de chegar até as pessoas através de um instrumento tão forte como esse, que é a nossa internet, e também um podcast para falar um pouco da nossa atuação na Câmara Municipal, um pouco da nossa história. E aí começo falando e me apresentando a quem não me conhece e relembrando as pessoas que me conhecem. Eu sou Aldon Bezerra Cavalcante Sobrinho, eu sou filho de seu Luizinho Bezerra e dona Antonieta. Nasci lá no Roja, na Ivo Soares, número 44. Tive uma infância tranquila, graças a Deus, aonde meus pais tiveram um foco único e exclusivamente na questão da educação. Então, éramos pessoas abastadas no dinheiro, mas nós tínhamos um propósito de vida, e esse propósito sempre passou pela educação. Minha mãe, como professora, ela buscou dar esse ensinamento a todos os seus filhos. Eu sou irmão de Hervásio Bezerra, de Isa, servidora da Assembleia, Ana Amélia, também servidora pública, Vaninha. Então, são meus irmãos e que tem um carinho todo especial, Isa, em memória. E um pouco da nossa trajetória. Eu fiz direito por uma convicção, e aí me transformei em advogado, e digo a você, Heráclito, e a vocês que me veem e me escutam, é uma profissão extremamente gratificante. Às vezes, ela tem percalços, como tudo na vida nós temos. Às vezes é meio árdua, né? Imagina, você está em casa dia de domingo, o cliente liga para você para saber como é que está o processo, feriado. Eu sou do tempo, Heráclito, que não tinha dia feriado nem dia santo. Nós tínhamos prazos corridos, e essa vitória coube ao Conselho Federal, que lutou para que o advogado tivesse final de semana. Eu perdi muito final de semana com prazo para segunda-feira, que nós tínhamos a obrigatoriedade de estar. Do tempo da máquina de escrever, passando pelo computador e hoje pela internet. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, os advogados têm até meia-noite para fazer o peticionamento. Nós tínhamos o tempo de serviço dos tribunais. 6 horas da tarde fechava tudo, né? Então, nós tínhamos que correr muito. Melhorou consideravelmente. Então, como advogado, eu me especializei, Heráclito, no direito do consumidor, né? Então, conheci o Brasil inteiro através do direito do consumidor, onde eu fui professor da Escola Nacional, e eu passava em todos os recantos desse país, divulgando e difundindo o Código de Defesa do Consumidor. E além mar, eu representei o Brasil no México, na Argentina, no Paraguai, falando sobre esse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Muitas lutas aqui na cidade de João Pessoa, contra bancos, contra cartéis,
combustíveis, e foi uma luta árdua, mas com sabor de vitória. E cheguei à presidência da Ordem por 2 vezes, um carinho muito especial que eu tenho pela instituição, e não esqueça, tanto que no meu primeiro discurso na Câmara Municipal de João Pessoa, como vereador, eu disse que estava vereador, mas eu sou advogado, né? Então, eu faço dessa profissão também dentro da Câmara Municipal. Isso é um pouco de mim, Heráclito, para que quem está me vendo conheça a nossa trajetória de vida política. Logicamente, eu tenho um nome de Odom Bezerra. Muita gente me pergunta, Odom, o que é que você é de Odom Bezerra, no nome daquela rua, ali do Shopping Tambiá? Eu sou sobrinho daquele Odom Bezerra, que ele é o número 1 da OAB na Paraíba, 0001. Então, para mim, isso é um motivo de muita responsabilidade. Eu digo sempre que já nasci com responsabilidade pelo nome. Então, eu procuro honrar a memória do meu tio Odom Bezerra e mostrar que em política nós podemos fazer em favor da sociedade. É tanto que nós temos alguns projetos interessantes, Heráclito. Vereador, eu tinha uma pergunta meio polêmica para lhe fazer. Na realidade, não tinha, eu tenho. Que o senhor, na Câmara, ficou meio complicado porque defendeu e teve muita gente que lhe criticou por isso. É a questão da lei das proposituras dos fogos. Inclusive, Heráclito, eu tive a oportunidade de ouvir uma rádio que abriu os microfones para que as pessoas se manifestassem. E eu vi que havia um grupo de pessoas vamos dizer, fogueteiros, como foi tratado na Assembleia Legislativa. E houve um grupo muito forte criticando a nossa ação. E alguns disseram até, esse vereador não tem o que fazer? Será que esse vereador vai proibir também o trovão? Olha, eu quando iniciei esse projeto, ou quando tive a ideia de apresentar esse projeto, e não foi agora, no modismo, não. Esse projeto passaram-se quase 3 anos para que ele fosse transformado em lei. E dentro das comissões. Por quê? Eu costumo ouvir os dois lados. Eu tenho um princípio na vida de que tudo tem 3 verdades. A minha, a da outra parte e a verdade real. E eu abri as portas do gabinete para receber as pessoas que têm barraca de fogos. Eu sei que eles dependem daquilo para manter a família. E eu nunca fechei a porta, nem deixei margem para que eles viessem conversar comigo. Ouvi as suas argumentações, as lamentações. Ouvi também em dizer que aquilo era uma tradição, principalmente de nós nordestinos. Compreendo que é. Agora, tudo na vida, ela tem um propósito. Veja, hoje nós temos, diante do avanço da ciência, o descobrimento de muita gente, ou de muita criança com aspecto autista. E vem sendo detectado sistematicamente. Essa foi uma evolução da ciência. Porque eu me lembro, muitas vezes eu tive coleguinhas que o professor, esse menino está dando trabalho demais, mas não se tinha o conhecimento de que aquela pessoa tinha um problema que poderia ser tratado e conversar e se manter dentro daquele grupo, e hoje se chama inclusão. Com esse avanço, descobriu esse pessoal. E cientificamente comprovado que essas pessoas são extremamente sensíveis, principalmente na questão da audição. Eu vou dar um exemplo.
Nós tivemos um caso aqui extremamente polêmico em João Pessoa. Era um senhor que vende picolé. Então ele gritava alto e ele tinha uma estratégia de venda extremamente interessante, que ele gritava o nome das crianças que moravam naquele prédio. Inclusive na minha residência. Olha, ele sabia e fazia um marketing muito bem feito, né? Então, extremamente E inteligente. simpático, e as crianças loucas por ele. E todos nós só tinha um problema. Quando ele gritava de frente a um determinado edifício, tinha uma criança autista que ficava em desespero. Esse pai desceu e pediu, olha, não grita, porque meu filho tem convulsões, tem isso, tem aquilo outro. Mas, inadvertidamente, ele gritou e o pai, já irritado, desceu e o agrediu. Bem, houve uma polêmica muito grande em João Pessoa e aquilo que eu disse no começo, tudo tem a verdade real. A minha, enquanto pai de autista, né, ou daquele senhor, pai de autista, a verdade daquele cidadão que estava vendendo o picolé, exatamente. E a verdade real, qual era a verdade real? O desespero do pai em proteger o filho. Né? E chegou-se. Veja que situação fica. Agora imagina, Heráclito, essa criança no dia de São João, no dia do rompimento do ano, ou seja, dia de Ano Novo, que soltam aqueles fogos. O quanto essa criança deveria sofrer. Bem, um outro exemplo foi de uma colega advogada. Ela me ligou, disse, Dom, você tem esse projeto, já foi aprovado? Eu disse, não, está em tramitação, Flávia. E o que é? Ela disse, olha, eu tenho um filho que tem um grau pequeno de autismo e que ele tem uma sensibilidade muito grande na questão do ouvido. E ele estava no colégio comemorando a aprovação do antigo vestibular e que soltaram aquelas pistoletas. Aquele garoto com 17 anos de idade teve uma crise de choro. Imagina, o adolescente, ele que tem seus problemas de hormônios, na frente dos coleguinhas e das coleguinhas, ele cai em choro compulsivo. Como é que essa criança se sente um dia depois, chegar em sala de aula e você sabe que tem aquelas brincadeiras, tem alguém que possa, inclusive, cometer crimes de bullying? Não foi o caso, mas que tem em escola. E ela me dizia, Dom, essa lei tem que ser aprovada imediatamente e nós tínhamos, e levamos a plenário. Houve colegas que votaram contra. E aí não me cabe trazer aqui o nome de ninguém. Eu agradeço a maioria da casa que votou a favor. E que o prefeito Cícero Lucena transformou em lei. E aí foi rápido. Da aprovação para a sanção do prefeito Cícero Lucena, foram menos de 15 dias. Então, ele entendeu. Ora, período recorde, né? Recorde mesmo. Vem bem, Heráclito e amigos. É somente com o autista? Não. Imagine uma pessoa idosa que esteja na sua residência ou num próprio hospital e que está convalescendo. E um estouro daquela bomba de cordão, ele causa um tremendo desconforto. Que, por sinal, eu adoro soltar. E agora vai ser proibido, né? Então, os animais. Você conhece? É amigo nosso, fraterno, Dr. Giuseppe Scarano, que é professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba, que eu vou trazer ele aqui futuramente no podcast. Um dos melhores dentistas que eu já conheci. Apenas, não só dentista, mas uma figura humana também extremamente excepcional. E que tem uma causa
por convicção que é a causa animal. E eu estava lá fazendo o tratamento, e ele disse, Aldon, rapaz, tem uma cachorrinha que, no dia que soltam fogos, ela corre para debaixo da cama, fica se tremendo. E chegou até mim notícias de que animais morreram de infarto fulminante diante daquele estrondo, daquela zoada tremenda de fogos. Coincidentemente, você estava comigo aqui em uma comunidade e estavam soltando fogos. De meu lado tinha uns cachorrinhos de rua e você precisava ver, e eu prestei atenção a isso, o quanto aqueles cachorros ficaram assustados. Imagine uma noite de fogos na mata do buraquinho, o quanto de pássaros se socorre ali para dormir, né? Batendo, debatendo naquelas árvores, morrendo. Então, prejuízo também para a nossa fauna. Então, tudo isso me moveram a olhar e promover esse tipo de ação. E o próprio Ministério Público do Estado da Paraíba, ele faz um trabalho pedindo às prefeituras que adotem leis como essa. Já proibiu a questão da fogueira, também tradição nordestina, mas que causava problemas sérios de visibilidade, crianças com asma, né? Então, prejuízo grande. Então, hoje, nós não podemos mais pensar no eu. Temos que pensar no plural, nós, a coletividade. Então, um velho jargão que se diz no direito, o direito de um começa quando termina o do outro. Então, foi dessa forma que fui movido ao espírito da lei. E eu sou contra fogos? Não. Morro de dizer que não sou. Existem aqueles fogos ornamentais. Inclusive, Heráclito, eles são mais caros do que os fogos normais. Que abrilhantia. Abrilhanta. Os nossos olhos. Né? Nos olhos. Então, que se soltem esses fogos. Então, as pessoas, desculpem, que comercializam fogos de artifício, que tem um risco, eles poderão migrar para fogos ornamentais, aquela bomba de baixo impacto que não cause tanto desconforto, aquele chuveirinho, aquele rojão que lá no alto ele tem aquela explosão, mas não tem um impacto. Veja o Rio de Janeiro, Heráclito. Né? Então, o que é que caracteriza a passagem ou rompimento de ano no Rio de Janeiro? A queima de fogos. E ele deixou de ser aquele fogos de explosão. Ele passou a ser fogos pirotécnicos. Então, é isso que a gente está tratando aqui na cidade de João Pessoa. E mais, veja a minha preocupação com a ordem econômica. A minha preocupação foi saber que essas pessoas tinham estoque. E eles tinham que desaguar esse estoque. E nós demos um vacatio legis de 90 dias para que tenhamos a completa habilitação de todos e uma forma melhor de se educar. Então, foi nesse espírito que nós promovemos a lei, sem querer prejudicar quem quer que seja, mas beneficiar, sem dúvida nenhuma, a toda a sociedade pessoense. Então, foi para isso que me elegi e é para isso que eu vou trabalhar em favor da sociedade pessoense. Você foi o pioneiro com essa lei aqui na capital, em João Pessoa. Foi. E no estado, Hervásio Bezerra, seu irmão deputado, vai apresentar na Assembleia? Essa lei já está, foi aprovada na Assembleia, não foi Hervásio, logicamente, mas foi a comissão que ele faz parte. Ele participou, inclusive, dos debates. Salvo engano, o professor Francisco foi quem apresentou a matéria, que ele defende a causa animal, algo específico pela causa animal. Eu tive a oportunidade, Heráclito, de ir à Assembleia Legislativa, já que a minha
o meu projeto ele já tinha sido aprovado na Câmara, estava em processo de sanção do prefeito, e eu tive a oportunidade de externar a minha experiência dentro do parlamento na defesa de algo dessa natureza. E, naquela oportunidade, eu disse algo extremamente interessante, que eu, antes de protocolar, eu fiz uma pesquisa a nível nacional na questão da constitucionalidade. E eu busquei decisões do próprio STF, no qual ele trata dessa questão e dá ao Poder Executivo a incumbência de também legislar. É de interesse local e era do Poder Legislativo. Foi aprovado, nós temos, está aguardando a sanção ou veto do governador João Azevedo, mas eu tenho certeza que o governador, pela sensibilidade que tem, ele vai transformar em lei agora para todo o estado da Paraíba, né? Campina Grande já tinha promovido também já uma ação municipal, mais ou menos na mesma época que eu, logo depois do meu projeto, né? Mas lá tramitou mais rápido dentro das comissões e foi aprovado. E Campina Grande tem o maior São João do mundo, que tem aquelas fogos, isso, aquilo, outro, e teve essa sensibilidade. Então, precisamos de leis que sejam úteis à própria sociedade. Como eu digo sempre, eu não sou um vereador que tem uma fábrica de leis, mas eu tenho leis estudadas para que elas possam servir para a própria sociedade. Vereador, tem outra lei que foi apresentada agora há pouco tempo na Câmara Municipal a respeito da maconha, do canabiol, que o senhor foi favorável à aprovação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa lei, porque a população de João Pessoa, o senhor sabe que é dividida, tem uma parte que é favorável e tem outra parte que é contra. Então, eu queria que o senhor explanasse o meu posicionamento sobre isso aí. Enquanto vereador. Exatamente. Heráclito, esse tema, para mim, ele é bem antigo. Eu vou contar para vocês, já tive a oportunidade de dizer isso na televisão e no rádio, eu vou falar para vocês agora na internet. Eu era presidente da Ordem dos Advogados e recebi a visita de um colega que hoje foi meu aluno, era advogado, professor e era membro de uma das comissões da Ordem. E ele me perguntava: Odon, você pode receber um grupo de mães que tem um pedido para fazer? Eu disse: o que é? Ele disse: é sobre o canabidiol. E eu disse: o que é isso? É um derivado da maconha. Eu digo: olha, não é problema, porque eu sou contra. Ele disse: não, mas receba essas mães, e aí você externa o seu posicionamento. Isso foi em 2013, 2012, 2013. E aí, 2013, para ser bem exato. E aí eu digo: não há problema. E esse grupo de mães chega até a Ordem e uma delas me sensibilizou, Heráclito. Ela disse que trazia o canabidiol clandestinamente dos Estados Unidos. Que lá nos Estados Unidos ele é tido como um remédio. E que ela trazia em frasquinhos e passava pela fiscalização, como remédio. Eu, então, perguntei: mas para que esse remédio? Ele disse: olha, principalmente para pessoas que têm problemas neurológicos, mal de Parkinson, pessoas idosas, crianças que tenham problema neurológico, criança que, por exemplo, não tenha uma oxigenação na hora do parto e que teve aquele problema de motor e até na questão neurológica. E ela disse: olha, Odon, a minha filha, em um dia, teve
34 convulsões. E depois que ela usou o medicamento, ela tinha uma, duas ou nenhuma. E aí eu procurei conhecer mais a fundo a matéria. E quando nós fomos nos despedir, eu disse a ela, conte com o meu apoio. E eu lembro bem que muita gente olhava enviesado. Por quê? Você. Você agora está me convencendo. Depois dessa agora... Você mesmo. Dom, rapaz, você é um cara que tem uma linha, você vai defender a maconha. Eu disse, não estou defendendo o tóxico. Eu estou defendendo o derivado. Tá? E que aquilo é tirado como uma medicação. E aí, eu tive a oportunidade de trazer o presidente da OAB Nacional na Paraíba, na época, o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, que ele teve a mesma reticência que eu tive no início. E depois que as mães se apresentaram a ele, nós tivemos uma reunião no Espaço Cultural, lembro bem. E aí, em 2014. E aí, Marco disse, Dom, isso é bom. Será que isso é uma bandeira para a Ordem dos Advogados? Eu disse, amigo, eu me inspiro nas palavras que estão postas na frente da Ordem dos Advogados do Brasil. Casa da Cidadania, dos Direitos Humanos e do Advogado. Casa dos Direitos Humanos. Isso é direitos humanos, Gerardo. O direito do bem-estar, que essas pessoas necessitam. Eu me lembro que eu fiz uma sessão especial sobre a tulipa vermelha, né? Que é as pessoas que estão... Vou trazer aqui o pessoal do Parkinson. E o quanto ela é atendida. E essas pessoas, depois o Marcos chegou e disse, olha, vamos levar e ver o que é que vai acontecer. Nós fomos para o Congresso Nacional e no dia que a Anvisa, que é o órgão fiscalizador, ele deu a concessão para a exploração, eu recebi uma ligação do presidente da OAB Nacional, Marcos. Dom, tua bandeira deu certo. Bem, veio o tempo, na minha campanha recente, a minha campanha para vereador, eu fui visitar uns amigos e uma mãe tinha uma criança e disse, olha, eu estou saindo porque eu vou dar a medicação à minha filha que tem problema neurológico e eu tive a curiosidade, o que é? O canabidiol. Né? Então, para mim, foi extremamente gratificante. Era. Você não mensura de ter contribuído para que esse pleito fosse tornado realidade. E aí, na Câmara Municipal, um vereador apresentou o projeto para que o próprio SUS, ou então se faça uma divulgação sistemática da existência do canabidiol. Se alguém tem desvirtuamento, que pague. Então, o meu intuito é o bem-estar da sociedade. E a saúde. E a saúde, principalmente. Exatamente. Então, fui nessa linha, foi aprovada essa divulgação. Há uma associação aqui em João Pessoa que faz esse trabalho. Inclusive, essa associação já foi assaltada várias vezes, né? Pessoas do tráfico, isso, aquilo. Então, isso é um desvirtuamento. Eu defendo o bem para a sociedade. Inclusive, depois de 34 convulsões, a pessoa ter uma... Quer ou então nenhuma. Quer dizer que o remédio realmente faz efeito. É eficaz. Então, né? Eu conheço várias pessoas que fazem uso da medicação e todas me disseram que se sentem bem melhor da patologia, ou do mal de Parkinson ou de algum outro distúrbio neurológico. Então, é o bem. Né? Então, o que foi dito na própria Câmara, de onde a gente extrai o remédio para a mordida da cobra? Do próprio veneno. Então, que se faça dessa forma. Se ela tem uma serventia, que se propague e que se extraia esse derivado para que
seja amenizado o sofrimento e que dê o bem-estar a essas pessoas que sofrem dessa patologia. O senhor foi autor de uma lei na Câmara a respeito da Lei Maria da Penha, com pessoas que foram condenadas, né? Crimes contra adolescentes e adolescentes, crianças, né? Crimes hediondos. Então, exatamente. Fala um pouco sobre essa pois lei não, para a veja bem, população. doutor, eu estudei também para apresentar esse projeto. E o que me incentivou? Foi a minha experiência como conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aonde nós aprovamos uma resolução e que pessoas que tenham sido condenadas por Maria da Penha contra criança, eles só tenham acesso à carteira da ordem após o cumprimento da sentença e seja reintroduzida à sociedade, né? E aí eu trouxe essa experiência para a Câmara Municipal de João Pessoa, inclusive faço citação a essa resolução do Conselho Federal da Ordem, que tem que ser cumprido por todas as seccionais. E tem crime mais horripilante do que contra uma criança, estupro de uma criança. Heráclito, o que a gente está vendo aí é um sem número de pedófilos. Isso é uma doença, isso é uma patologia. Então, essas pessoas têm que ser afastadas para se tratar, né? E também tem que cumprir a pena. Isso me causa repulsa, isso me causa indignação, isso me causa nojo. O cidadão que pega uma criancinha de 4, 5 anos de idade e estupra, que mata essa criança. O traficante de drogas. Então, eu luto contra isso, não por ser advogado, por ser vereador, por ser membro de uma sociedade que quer um mundo melhor. Porque a droga, Heráclito, ela é a causadora dos maiores males que a sociedade vive hoje. Porque aquele cidadão, muitas vezes, antes se tinha, era o mais pobre consumindo. Hoje, o crack está em todas as camadas da sociedade. E aquele que é usuário de crack, que merece ser tratado, ele acaba até cometendo pequenos delitos dentro da própria casa. Começa a furtar um televisor. Até um bujão de gás. Um bujão de gás. Eu vi um cidadão que era viciado em crack, que, graças a Deus está recuperado, ele vender a pia do banheiro da casa dele para comprar crack. Mas quem é que faz isso? O traficante. Quem dá margem. E eu sou contra isso, né? Crimes contra a criança. Maria da Penha. Olha, é uma lei extremamente rígida, mas tem crime mais covarde do que contra a mulher. Homens batendo na mulher. Ontem mesmo, em Campina Grande, não chegou a ser feminicídio, mas teve um júri, onde um rapaz matou uma jovem. O júri entendeu que não era feminicídio, mas foi contra a mulher, né? Então, eu fiz a lei nesse sentido. E qual o espírito da lei? É que pessoas que tenham condenações na Maria da Penha só assumem um cargo público no município de João Pessoa 2 anos depois de ter cumprido a pena. Isso podia ser alastrado também para o Estado, né? A Assembleia, aí deputados também poderiam, né, apresentar e nós ficaríamos livres. Aí você disse, mas, Aldão, por que não espanta a vida inteira? Não, né? Eu, como humanista, eu acho que tem uma música que diz que eu não sou pau, eu posso me regenerar, né? Então, é um ser humano, ele pode se regenerar, né? Então, será que a pena ela restabelece aquela condição ou
os presídios são universidades do crime. Então, isso é uma discussão para um outro podcast. Eu vou trazer aqui colegas da área penal para a gente debater esse assunto. Mas não existe pena perpétua no Brasil. E eu sou contra a pena perpétua. Então, sou a favor de uma punição rígida. Por exemplo, traficante. Se ele fosse condenado a 10 anos, então cumprisse os 10 anos. Se ele for condenado a 6 meses, cumpra os 6 meses. Integral, sem qualquer benefício. Até para que ele saia daquela cadeia. Né? Hoje nós temos o traficante comandando dentro do próprio presídio. Né? Então, é difícil. Mas a minha lei ela vem nesse sentido. Você, para assumir um cargo público, você tem que apresentar as certidões negativas da Justiça Criminal Estadual e Federal. Então, se houver qualquer condenação nesse sentido, então ele vai passar 2 aninhos até, mesmo passando no concurso, não vai perder o concurso de forma nenhuma, né? Mas ele vai ter aquele estágio probatório pós-sentença. Foi isso que eu pensei. E essa lei, um deputado federal me pediu cópia e, salvo engano, ele apresentou no Congresso e ela tramita também para que não seja apenas de João Pessoa, mas em todo o Brasil, essa lei que, logicamente, ela é extremamente rigorosa, que também teve a assinatura do prefeito Cícero Lucena num dia muito especial, que foi num dia voltado para a mulher. O senhor foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, e eu tenho uma curiosidade de saber o que foi que o senhor fez pelos advogados paraibanos? Eu disse aqui textualmente que eu sou advogado e estou vereador. Mas eu não posso esquecer de forma nenhuma a minha classe dos advogados, que tem os procuradores do município de João Pessoa, que são advogados públicos. E algo que me inquietava. Olha, o Código de Processo Civil, ele, como eu iniciei o podcast falando, ele deu um alento muito grande aos advogados. Primeiro, quando eu iniciei a advocacia, eu me lembro bem, eu ia fazer uma audiência trabalhista e tinha um volume muito grande de papel que eu juntava toda aquela defesa, a defesa com toda aquela comprovação. Eu tinha que ir no cartório e reconhecer a autenticidade daquele documento. E o cartório dava um carimbo e a justiça tinha aquilo como verdadeiro. Um outro ponto, toda procuração, ela tinha que ser reconhecida firma. Como houve a evolução no direito, no Código de Processo Civil, deixou de se exigir o reconhecimento da pública forma, como também o reconhecimento de firma. O que significava isso, Heráclito? Para a sociedade, um gasto, porque eu tinha que ir no cartório e cada carimbo daquele custava um valor. E quando o volume era muito grande, logicamente, a empresa tinha que despender, ou o cidadão, de uma forma geral, despender mais. Ainda tinha que assinar a procuração e reconhecer a firma. Se não tivesse firma no cartório, tinha que abrir. E tudo isso... Gasto. Bem, o Código de Processo Civil, ele deixou de ter essa exigência. Só que, no processo administrativo, havia uma exigência. Então, você, advogado, não tinha fé de ofício. Você, cidadão, que poderia apresentar uma defesa administrativa, você não tinha esse direito perante
a Receita, os órgãos da administração de uma forma geral. E tinha esse gasto. E aí nós promovemos um projeto de lei para reconhecer o trabalho do advogado como uma fé pública. E cada um responda dentro daquilo que, por acaso, for fraude. Então, o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados, ele fala da ética do advogado. Então, o advogado tem que conferir se aquela documentação é verdadeira ou não e juntar nos autos, né? Então, quanto nós economizamos? Um outro ponto, os procuradores do município de João Pessoa, eles, para exarar parecer, principalmente em processos administrativos oriundos da Câmara Municipal, em transformar a lei ou não, eles tinham um prazo exíguo. E esse prazo, Heráclito, eles eram ininterruptos e eles corriam também no recesso forense. Eu fui o relator da matéria na Câmara Municipal de João Pessoa, aonde, no recesso forense, esses prazos estão suspensos. Eu fui ao relator da matéria, que aos finais de semana também não se conta prazo. É um alento, amigo. Só Deus sabe, nós, advogados, sabemos do nosso problema no final de semana ter um prazo na segunda-feira, né? Quantos e quantos finais de semana meus colegas perderam, procuradores do município de João Pessoa, perderam para entregar em tempo hábil, numa segunda-feira, alguns desses pareceres. Então, outro alento. Então, isso é se trabalhar pela advocacia, seja ela pública ou privada. E me continuo aberto as portas lá do gabinete para meus colegas advogados, naquilo que for possível, dentro da nossa competência legislativa, ajudar a minha classe de advogados. Porque quando eu ajudo o advogado, eu ajudo a sociedade de uma forma geral. Eu percebo o seguinte, vereador, você é um advogado nato. Você gosta de advogar, você gosta dessa classe, gosta dos seus colegas advogados, você tem um trânsito muito livre nessa área. Mas eu percebo outra coisa, que você adora ser professor. Afinal de contas, o que é que lhe satisfaz mais? Ser um advogado ou ser um professor? Aí, Heráclito, a pergunta mais difícil que você está me fazendo da vida, que eu não sei. Olha, não tem satisfação maior para um advogado do que subir numa tribuna, Heráclito, e fazer a defesa do processo. Uma sustentação oral, sustentação oral. Aquilo, para mim, é o ápice da advocacia. É você levantar uma tese, é você mudar uma jurisprudência no tribunal. Eu estou falando isso e os advogados que estão me vendo sabem. Não tem sensação melhor. Eu comparo a comer um chocolate, né? Aquela sensação de bem-estar dentro da tribuna, aquele processo difícil. As pancadas também, né? A gente só pode falar de vitórias, isso, aquilo, outro, mas as pancadas dentro da própria advocacia, elas são os maiores professores, porque você aprende na pancada, não esquece mais nunca, né? Então, logicamente, eu tive pancadas, também tive vitórias, mas a sensação de você pegar um cliente que chega no teu escritório com uma dificuldade, pensando que o mundo vai se acabar amanhã, e você dá tranquilidade àquela pessoa, né? Então, o advogado tem uma responsabilidade muito grande, com dois direitos. E o advogado é um psicólogo. Principalmente quem trabalha na área de família, né? Esse aí é psicólogo, com toda certeza. Mas o advogado, ele defende dois direitos, somente. O direito à liberdade e o direito econômico, né? Então, é nisso aí que nós estamos. Quando alguém lhe confia uma procuração, amigo, ele está entregando para você uma responsabilidade muito grande, é verdade. né? Então, nós, advogados, temos essa responsabilidade, respeitamos extremamente. E a outra, eu até... Lívia estava comigo lá numa palestra no Unip,
eu brinquei com a reitora, né? Ela estava no evento até sobre direito do consumidor, e eu dizia que é uma satisfação muito grande. Quantas e quantas vezes, Heráclito, eu cheguei na faculdade e entrei ali na sala dos professores e digo, meu Deus, hoje eu não vou ter condições de dar aula, porque o cansaço não vai me permitir. E entrava na sala, quando me levantava e começava a falar, eu esquecia o cansaço por completo e meu mundo virava aquela sala. Talvez seja um resquício de ensinamento da minha mãe. Minha mãe, ela era professora primária e eu me lembro quantas e quantas vezes eu fui com ela ali para o Instituto Padre Zé, que fica na Praça do Bispo, no primeiro andar. E eu subi aquelas escadas e minha mãe, ela foi precursora na alfabetização de adultos, né? Então, Bacana. quando ninguém nem falava nisso, os alunos dela, eu me lembro, não eram uma sala com carteiras, não. Era uma mesa muito grande, com um banco de um lado e de outro, com bancos de um lado e de outro, e ela passava aquelas lições, e muitas vezes eu, criança, com 10, 11 anos de idade, já alfabetizada, eu ajudava na correção de um adulto, né? Talvez tenha nascido aí aquele Aquela ímpeto. chama, né? E é engraçado, a vida nos prega alguma coisa. Eu sei que já estamos nos encaminhando para o final, deixar o resto, mas eu necessito contar essa história. Como eu me tornei professor, eu fiz uma palestra para o UNIP, no antigo Tribunal do Júri, lá no Fórum. E quem estava presidindo essa mesa era o doutor Oswaldo Trigueiro do Vale. O ex-prefeito João Pessoa. Ex-prefeito João Pessoa, ex-diretor do curso de Direito lá do UNIP. E ele viu aquela minha empolgação, né? Na época do PROCON, falando sobre o direito do consumidor, um auditório superlotado. E Deus assim me deu uma rara felicidade de ter sido muito claro para as pessoas. E o doutor Oswaldo olhou para mim e disse, Domênica, você ensina? Eu disse, não, doutor Oswaldo, se você manifesta assim um desejo de ensinar, eu digo, não, nunca entrei numa sala de aula para ensinar na universidade, agora palestra eu já dei muito por aí. Ele disse, aguarda uma ligação minha. Isso era no mês de agosto. Quando foi em fevereiro, uma semana antes do carnaval, o doutor Oswaldo liga para minha casa à noite, olha, vem aqui amanhã que eu queria conversar com você sobre você pegar uma turma aqui no UNIP. Pois não, doutor Oswaldo. E aí saí sem despretensioso até a sede do UNIP. E chegando lá, doutor Oswaldo me recebeu, me levou para uma sala e me apresentou como o novo professor de Direito do Consumidor. E me deixou na sala. Eu não tinha preparado aula, eu não tinha experiência de sala de aula. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? E aí eu fiz aquela introdução, aquela experiência que eu tinha vivido à frente do PROCON, para no outro dia já preparar uma aula e aí passar essa paixão que eu tenho pelo direito do consumidor. E aí, Heráclito, faz pouco tempo, 23 anos, né? Então, eu vivo em sala de aula e eu brinquei Foi ontem, né? Foi ontem, e eu brinquei com a reitora, dizendo que ainda me pagam para ter essa satisfação em sala de aula. Tem um carinho muito especial. E aí, Heráclito, a gente não pode contar tudo de uma vez, não, né? Tem que deixar um pouquinho para a semana que vem. Então, considerações finais agora. As nossas considerações finais, tinha muita coisa para falar. Eu quero me dirigir ao pessoal da rua Luiz Gomes de Sá, lá em Gramame. Essa rua, Heráclito, eu apresentei uma emenda impositiva
e que as pessoas já não acreditavam que ela ia ser calçada. E quando foi essa semana, eu tive o prazer de ir lá e começarem já a quebrar calçadas, alinhar a rua. E ontem eu recebi uma ligação de moradores dessa rua dizendo que a obra estava sendo abandonada pela empresa, que havia um equívoco. Olha, isso foi um aperreio para mim tão grande. Eu instei de imediato o secretário Rubens Falcão, eu estava com o prefeito Cícero Lucena do meu lado, levei para ele, e ele também ficou... Odô, isso não pode, isso não existe. E não existe mesmo. As pessoas tomaram informações errôneas dos próprios trabalhadores que, infelizmente, disseram uma coisa que não era verdadeira. A construtora, ela vai, faz as medições na rua topográfica e depois passa a equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal para saber se aquele serviço de topografia que foi feito pela empresa, ele está dentro daquele projeto que foi apresentado na Secretaria de Infraestrutura. O que é isso? É zelo. Porque quantas e quantas empresas, elas faziam, ganhavam a licitação, iam para a rua, deixava do jeito que ela queria e ia embora. Não, agora não. Há um procedimento de saber se realmente está dentro do projeto. Então, creio eu, que ontem mesmo já foi a equipe da Secretaria de Infraestrutura, se não foi hoje, está indo com toda certeza. Inclusive, eu tive com o secretário hoje pela manhã na questão do Maio Amarelo. Então, pessoal, para ser rápido, fiquem tranquilos que a rua, o dinheiro já está separado e ela vai ser calçada com emenda impositiva da nossa autoria. A vocês, Heráclito, eu agradeço aqui esse bate-papo, esse repente, né, que nós fizemos hoje aqui. E Heráclito é um fiel escudeiro que anda sempre comigo, mas ele tem experiência também na questão de rádio, que ele é radialista, né? E hoje foi chamado aqui para fazer esse bate-papo, né, com a gente. Claro, é repente, né, Heráclito? Você mora no Nordeste, e todo nordestino é um repentista. Até a próxima sexta-feira, às 11 horas, com o podcast Conversa com Odom Bezerra. Boa tarde. Boa tarde.